E aí, pessoal, beleza? Vamos aí para mais uma análise de prova, então. Acho que esse vídeo vai ficar bem extenso, porque essa prova é extensa e tem 3 ou 4 textos, agora eu não lembro, porque eu fiz ela em etapas aí, a análise. E é uma prova, então, de Betim, Minas Gerais, tá? De 2019. Desculpa, eu tô um pouco rouca, que o tempo tá bem louco aqui na minha cidade, aqui no estado, né? Acho que vocês estão acompanhando aí pelas notícias que Santa Catarina, a região sul, né, no geral, está sofrendo bastante com chuvas, então é um tal de esquenta e esfria que não tem pulmão que resista, né, pulmão e garganta. Essa prova eu encontrei ela enquanto eu preparo as minhas aulas para as duas turmas que eu tenho de inglês para concurso, né? Então eu vou buscando as questões e às vezes eu baixo então a prova para analisar o gabarito e ver qual é a resposta. Muitas vezes eu não concordo, né, com o gabarito normal, né? Silvia é tinhosa. Então eu baixo a prova para analisar, ver se teve recurso, se teve anulação e tal, né? E eu encontro algumas provas que eu considero interessantes e vou colocando lá na minha pastinha, né? E volta e meia eu pego essas provas então para colocar a análise aqui no canal. E essa é uma delas. Esse instituto aqui é o Instituto AOCP. Eu acredito que eu não tenho essa banca ainda aqui no canal, tá? Então eu gosto também de colocar bancas novas aqui, para a gente ter uma variedade bem grande, né? E então eu resolvi colocar essa daqui. Eu vou deixar depois ali na descrição do vídeo, né? Todas as informações que eu sempre deixo, dos cursos preparatórios que eu tenho, das aulas que eu tenho, enfim, dos grupos que eu tenho lá no WhatsApp. E agora eu tenho um grupo novo perdão, um grupo de aulas prontas, tá? Essas aulas, então, é tanto para você, professor, utilizar para você melhorar, ou você, aluno de inglês, para você melhorar teu conhecimento de inglês, como para você, professor, de repente utilizar com os teus alunos particulares, tá? Então, vem a aula pronta, você recebe material em PDF, você recebe áudio e vídeo, se tiver daquela aula, né? Aula dividida por níveis, e também a gravação da minha explicação da aula. Então, essa gravação pode ter meia hora, 40 minutos, 50 minutos, depende da aula, né? Com os exercícios corrigidos, com as respostas, com explicações, se tiver de gramática, apesar de que essas aulas focam mais a parte da communication. Mas enfim, entra lá no grupo sem compromisso nenhum, onde eu explico bem certinho e tem até uma aula demonstrativa lá, se você quiser assistir. Eu passo o material, né? Te dou o link lá para compartilhar. Enfim, tá? Então tem tudo lá bem especificado, bem detalhado. Então, vamos analisar essa prova aqui da banca AOCP, da Prefeitura de Betim, no estado de Minas Gerais, do ano de 2019. Vamos lá, que a prova é longa. Então, começando aqui. Texto 1, então, eu tenho um quadrinho aqui do Agar, né, que é um Viking, bem conhecido aí nas comic strips. Ele está aqui tomando a cerveja dele, né, com o Raider, que é o colega dele. Então, ele pergunta assim para o Raider: If you weren't a Viking, Raider, what would you be doing? Então, se você não fosse um viking, né, o que que você estaria fazendo? Então, aqui eu tenho uma if clause, né, uma frase condicional. Primeira coisa que eu tenho que reconhecer, eu tenho uma estrutura condicional aqui. Qual é essa estrutura? Ó, eu tenho weren't. Weren't é o simple past do verbo to be. Então, aqui eu tenho simple past, então eu tenho um second conditional. E eu tenho para confirmar isso depois a segunda frase, né? Então, eu tenho a condição e a consequência. Eu gosto de chamar de condição e consequência, ou condição e resultado. O resultado eu tenho como would, né? Would mais verbo na forma base. Então, isso confirma para mim que é um second conditional. Se você não fosse um viking, Raider, o que que você estaria fazendo? E o Raider pensa um pouquinho, né? Ele diz: I would be a mirror cleaner. Eu seria um limpador de espelho. Nossa, que emprego, né? That's a job I could really see myself doing. Então, ele usa aqui uma frase, né, que pode ter o sentido literal e o sentido figurativo. É um emprego que eu poderia realmente me ver fazendo, que eu posso realmente me ver fazendo. Então, quer dizer, ele está usando tanto um sentido literal como um sentido figurativo. É um trabalho que eu poderia me ver fazendo. Por quê? Ele pode se imaginar fazendo, mas ele poderia se ver fazendo porque ele estaria limpando um espelho, ele estaria vendo a imagem dele. Então, eu tenho tanto
o sentido literal, tem os dois sentidos aqui, como sentido figurativo, tá? Então, eu tenho que anotar isso e lembrar disso na hora de resolver as questões, porque pode ser que pergunte isso, né? Então, eu tenho que lembrar de duas coisas, que eu tenho os dois sentidos aqui e eu tenho um second conditional aqui na primeira, no primeiro quadrinho, né? Então, vamos lá. 21. Concerning the main topic discussed by the two characters in the text, what can be implied by the answer Rader gives Agar in the second part of the comic strip? Então, levando em consideração o tópico principal discutido pelos dois personagens do texto, o que pode ser deduzido, implied, é deduzido. Isso significa que não está explícito no texto, tá? Não é aquelas perguntas que eu tenho according to the text, de acordo com o texto. Aqui é o que eu posso deduzir. Então, o que pode ser deduzido pela resposta dada do Rader ao Agar na segunda parte da tirinha cômica? Então, aqui, ó, a resposta que ele dá, tá? Que ele poderia se ver fazendo tal coisa. Que o Rader adora ser um viking? Não vamos tirar conclusões sem ler todas, né? Rader doesn't like working much, não gosta de trabalhar muito. Realmente ele não gosta, porque se ele gostaria de ser um limpador de espelhos, né? Não é um trabalho que exige muito, né? De viking se transformar num limpador de espelhos. O viking faz o quê? Ele saqueia, ele guerreia, ele pilha as cidades, ele mata, né? Ele conquista. E daí você ir limpar espelhos, né? Rader is a mirror cleaner, ele já é um limpador de espelhos? Não, essa eu consigo deduzir que não, né? Doesn't have a job, ele não tem emprego? Não, ele é um Viking, ali é considerado um emprego, né? No mundo deles. Works with cleaning? Não, ele não trabalha com limpeza. Ele ama ser um Viking? Eu acredito que não, né? Porque se ele gosta de... Se ele quer mudar para limpador de espelhos, é porque ele não está gostando do trabalho pesado, né? Então, não. Então, a nossa resposta é a letra B. Dá para a gente deduzir que ele não gosta de trabalhar muito, né? Se ele quer ser um limpador de espelhos, então eu deduzo que ele não está feliz fazendo o que ele faz. Ele queria um emprego bem mais tranquilinho, né? The expression to see myself doing something in the context of the comic strip means. Então, a expressão me ver fazendo alguma coisa no contexto, ali no contexto, tá? Que sentido que tem essa expressão, to see myself doing something? Bom, aqui eu vou ter que pensar, porque ela pode tanto ter o sentido figurativo como o sentido literal, tá? Então vai depender das alternativas que eu tiver aqui, eu vou ter que analisar bem. Figurativamente, que ele poderia ser um limpador de espelho na vida real, figurativamente que ele poderia ser um viking na vida real, não. Ser um viking não, né? Ele não está falando de ser um viking figurativamente e ele não está se referindo a fazer isso, se ver fazendo isso de ser um viking, né? Então, essas que ele é um viking a gente pode tirar porque essa expressão não está se referindo a ser um viking, né? Então, essa daqui de ser um viking não é. Literalmente ele poderia se ver trabalhando com um espelho, no espelho, né? E figurativamente que ele poderia ser um limpador de espelho na vida real. Figurativamente, não. Literalmente ele seria um limpador de espelho na vida real, né? Literalmente ele poderia se ver trabalhando no espelho, essa daqui. Aqui vai falar do condicional, ó. Levando em consideração a frase If you weren't a Viking Raider, what would you be doing? O que você estaria fazendo? Essa frase está construída no zero conditional. Não, a gente já analisou que ela é second conditional, né? Porque ela tem o verbo to be aqui no simple past. Quando eu tenho a frase da condição no simple past,
ela é uma característica do second conditional. E eu tenho aqui o would mais verbo na forma base para confirmar isso, tá? O would mais o be aqui, ó, na forma base, tá? Então, eu tenho a confirmação que isso é um second conditional. Então, não é zero conditional, não é first conditional, é second conditional, não é third conditional, não é mixed conditional. Só sobrou a letra C, eu nem preciso ler o que está falando, tá? Se eu tivesse duas alternativas falando que as duas ali estão no second conditional, eu teria que ler para ver qual que está falando. Mas aqui está dizendo, ó, é uma condição hipotética no presente com um provável resultado. Tá certo, tá? Não preciso nem ler até porque essa é a única que está falando que está no second conditional. E ela realmente está. Então, eu não preciso nem me preocupar. Vamos para o texto 2, mais uma tirinha cômica aqui do Agar. Então, vem a mulher dele, né? Eu nunca lembro o nome dela. Helga. Helga. Agar, there's one thing I don't like about you. Only one thing, lucky man. Daí ele vai contestar, né? But I'm the toughest of the tough, the smartest of the smart, the bravest of the brave. What's not to like? You're the loudest of the loud. Agar, tem uma coisa que eu não gosto em você, mas eu sou o mais durão dos durões, o mais esperto dos espertos, o mais corajoso dos corajosos. O que que não tem para, o que que tem para não gostar, né? Tipo assim, você é o mais barulhento dos barulhentos. Então, a personagem da Helga, que é a esposa do Agar, says there is one characteristic of her husband she is not fond of. Fond of é tipo assim, que ela não gosta, tá? Que ela não é chegada. Qual é essa característica? Ela acha que ele faz muito barulho, que ele precisa, ó, cuidado com essas pegadinhas aqui, ó, que ele precisa falar mais alto, não, né? Que ele é muito inteligente, que ele é muito corajoso, que ele precisa ajudar ela com a casa. Cuidado, tá? Ó, he needs, ele precisa falar mais alto, não, né? Então, letra A. Observe as palavras tiradas da comic strip. Toughest, smartest, bravest and loudest. Mark the option which describes the function of such terms in the text. Então, qual alternativa está descrevendo a função desses termos no texto? Então, primeiro, o que esses textos estão, qual é a função deles, né? Eles estão descrevendo o quê? Expressando o quê? O superlativo desses adjetivos, né? São adjetivos que estão no superlativo. Superlativo de adjetivos. E a gente viu que eles estão descrevendo o Agar. No caso, ele está descrevendo a si próprio, né? As suas qualidades no limite máximo, né? Dos superlativos. Então, ó, na D e na E, está dizendo que são comparativos. Então, eu já posso até eliminar que não são comparativos, tá? São superlativos. Usados para descrever Agar no limite mais alto das qualidades mencionadas. A princípio é essa. Adjetivos no superlativo usados para colocar Agar no limite mais baixo das suas qualidades? Não. Adjetivos que estão no superlativo, que dão à esposa do Agar essas qualidades? Não. É para o Agar, tá? Então, letra A. Agar thinks very highly of him. O Agar pensa muito alto dele, quer dizer, ele se acha o máximo, né? Ele tem uma autoestima elevadérrima. Mark the option which contains all the compliments he makes about himself. Então, marque a opção que contém todos os elogios que ele faz sobre si mesmo. Então, é óbvio que aqui a gente não vai ter as mesmas palavras, mas a gente vai ter sinônimos, né? Então, eu tenho que ter um vocabulário aqui para entender quais são os sinônimos que estão sendo usados. Lá em cima, a gente tem o tough, que é duro, né? Bravo, forte. O smart, que é esperto, o brave, que é corajoso, e o loud, que é barulhento. Então, um sinônimo de tough poderia ser strong,
The smart, intelligent, clever. The brave, talvez courageous, né? Fearless. Então, aqui eu tenho que achar esses sinônimos. Believes, wants, stands, imagines, thinks. Então, insensitive, eu acho que não, né? Boring também não. Rude seria tipo rude, né? Grosseiro. Jealous, ciumento? Não, né? Ele não usou o laudo como um adjetivo para ele, foi ela que usou. Unintelligent, ele não vai dizer que, ele não vai se chamar de burro, né? De unintelligent não, né? Tough, smart e brave, mas aqui diz que ele quer ser. Não, ele acredita que ele é, né? Então não é ele quer. Insensitive, naive é ingênuo. Não, ele não é ingênuo, né? Então sobrou o quê? Strong, tá certo? Bright, brilhante, esperto, smart, intelligent, né? Courageous, brave. Opa, risquei, não é para riscar, né? É para assinalar, Silvia. Então, fechou. Aqui nós temos um outro texto, então. Texto 3. Olha aqui, que bênção, gente. Um título extenso, uma frase, né? É muito bom quando a gente tem uma frase como título. 5 ways to get a better bedtime routine. 5 ways to get a better bedtime routine. Então, 5 maneiras de obter, de ter uma hora de sono melhor, né? Uma rotina de sono melhor. 5 ways, 5 maneiras. Então, vão ser 5 tópicos, tá? Você vai ter esse texto dividido em 5 tópicos. Isso é muito bom, tá? Você vai ter isso daí organizado. É uma lista. Isso é muito bom, tá? É um texto muito fácil da gente entender. Então, quando tem assim, ó, já organize, você já vai ter parágrafos organizados. Isso vai facilitar muito a tua interpretação, a tua compreensão do texto, tá? Então, ir dormir pode ser uma luta, struggle. Mas blackout blinds são aquelas cortinas que a gente chama de blackout em português mesmo, né? Que elas vedam bem, né, a luminosidade do quarto. E listas de o que fazer podem ajudar. As can reserving e assim como também reservar o quarto apenas para namoro e dormir, tá? Então, só para namorar e para dormir. Mas nada se faz no quarto, nada de ler, nada de assistir televisão, nada de comer no quarto. Quarto é só para namorar e dormir. E uma máscara de dormir também pode bloquear a luz, o uso, né, dessa máscara aqui. Eu acho muito estranho isso, mas enfim, tem gente que gosta. Agora nós vamos então para as 5 dicas, ó, estão até numeradas e cada uma tem um título, melhor ainda, porque você já vai ter um resumo de cada parágrafo, de cada dica aqui antes de começar. Aqui, ó, go to bed at regular times. Vá para a cama em horários regulares, quer dizer, procure sempre no mesmo horário, né? A rotina é importante para tudo, inclusive para estudar inglês. Quem está estudando para concurso, rotina, gente, é todo dia um pouquinho. Não adianta querer estudar um mês antes do concurso, não vai adiantar nada. Ir dormir e acordar em horas regulares, mesmo nos finais de semana, fortalecerá o seu relógio biológico, diz a doutora Lizzie Hill, uma fisiologista do sono clínico e também porta-voz da Sociedade do Sono Britânica. Refeições regulares também são uma pista importante, uma dica importante, né, para o seu ritmo, eu não sei se é certo falar circadiano, né? Evite exercícios físicos muito perto da hora de dormir, pois eles podem causar agitação, né? Restlessness, agitação, tenho 2 sufixos aqui, né? E elevar a temperatura corporal, diz Samantha Driscoll, uma fisiologista sênior do Centro do Sono do Hospital London Bridge. Proteja o seu quarto, no sentido assim de conservar o seu quarto. Preserve o seu quarto como um local para o sono e o sexo. Há evidências de que o cérebro
faz uma forte associação com o sono ali no quarto. Então, tipo assim, se você vai para o quarto só para dormir, se você começa a preservar o seu quarto só para isso, quando tu vai lá, o teu cérebro já associa, já começa a ficar com sono. A temperatura entre 16 e 18 graus centígrados ou 60 e 64 Fahrenheit, também acredita-se que essa temperatura seja ideal para a maioria das pessoas, de acordo com o Sleep Council, que seria tipo a Associação Conselho do Sono, uma organização de conscientização e apoio. Persianas blackout, né, cortinas blackout ou máscara para dormir podem bloquear a luz enquanto manter os aparelhos eletrônicos fora do quarto é altamente recomendável. Se você tem dificuldade ou luta para cair no sono depois de mais de 25 minutos, Matthew Walker, um expert no sono e professor de neurociência e psicologia na Universidade da Califórnia em Berkeley, sugere que você se levante e vá ler embaixo de uma luz suave, fraca, né? Em outro quarto, em outro cômodo. Uma vez que você estiver com sono, você pode voltar para a cama. Se eu fizer isso, se foi mesmo à noite. 3. Get ahead on the next day. Tipo assim, se prepare para o próximo dia, né? Se adiante para o próximo dia. A sua rotina da noite é uma oportunidade para fazer a manhã seguinte, decorrer mais suavemente. Escolha as suas roupas para o próximo dia, enquanto você pega os seus pijamas. Prepare a sua bolsa enquanto você escova seus dentes. Martin Hager, um professor de saúde, de psicologia da saúde, na Universidade da Califórnia em Merced, destacou, né, como as rotinas estão ligadas à formação de hábitos saudáveis. Wind down, tipo assim, relaxe, diminua o seu ritmo. Ler um livro pode diminuir a respiração, relaxar os músculos, enquanto alongamentos de yoga ou até mesmo uma leve caminhada pode reduzir a ansiedade, diz Briscoe, que a gente já viu lá o nome dela, né? Um banho morno de chuveiro ou de banheira pode também ajudar você a relaxar. Pesquisadores da Universidade do Texas em Austin descobriram que a água, um banho com água entre 40 e 42 centímetros, não, 42 graus e meio, 1 ou 2 horas antes da hora de ir para a cama, está associado com um sono melhor. Anote as suas preocupações, isso dá certo, isso eu já fiz. Se a sua mente, se o seu cérebro está, tipo assim, zunindo, né, do dia ainda, né, tente manter um diário, um caderninho com as suas anotações, com as suas preocupações, sugere o Dr. Hill. The NHS, que é o quê? Aqui já apareceu esse nome, né? Eu tinha anotado. National Health Service. National Health Service também recomenda escrever listas do que fazer para o próximo dia, para você organizar os seus pensamentos e limpar a sua mente. Porque daí você anota tudo que você tem que fazer no dia seguinte, você não fica preocupada. Senão você deita e fica lá, né? Amanhã tem que fazer tal coisa, amanhã tem que fazer tal coisa, daí você não dorme, né? Se você experiencia dificuldade em dormir depois de um longo período, tipo assim, por muitos e muitos meses, né? Considere, então, buscar uma ajuda médica, né? Você pode ter alguma condição médica por aí, né? Ou um diário do sono pode ajudar a identificar alguns padrões, tá? Então, se isso se repetir por muito tempo, né? Melhor buscar ajuda, tá? Então, 27. What is the text 3 mainly about? Então, o que o texto 3 é principalmente, né? Qual é o objetivo? Qual é a ideia principal do texto 3, né? Então, a gente já tem ali as 5 dicas, né? Para você ter uma rotina de sono melhor. Então, o que está falando? It talks about people who have trouble getting to sleep. It gives the reader tips on how to have a healthier sleep. Tá aqui, né?
Ele dá 5 dicas. Então, tá aqui, ó. Explica os benefícios de 8 horas de sono. Ninguém falou em 8 horas de sono. A melhor temperatura é uma das dicas, mas não é o texto todo sobre isso, né? Dormir em quartos escuros, usar... Não, ele dá dicas de como dormir, né? Então, aqui, ó. O texto fala sobre maneiras de ter uma melhor noite de sono. Melhor rotina de sono, desculpa. Marque a opção que é incorreta em relação a essas dicas, tá? One should always sleep at night, never during the day. Algum lugar do texto falou que tem que dormir à noite e nunca de dia? Não mencionou isso em lugar nenhum, tá aqui já a nossa incorreta. Ó, dormir sempre na mesma hora, criar uma rotina, não levar os aparelhos eletrônicos para o quarto, organizar as coisas para o dia seguinte, evitar fazer atividade física perto da hora de dormir, falou de tudo, mas em nenhum momento falou que tem que ser de noite e não de dia o teu sono, tá? Então não mencionou no texto. Quando não menciona, é incorreto ou é falso. Wind down, aqui ó. Wind down. Relax, tá? Então, o que significa wind down? Relax. True or false? It is a good idea to take a warm shower before bedtime in order to help you relax. É uma boa ideia tomar uma chuveirada morna, né? Não é quente, não é hot, tá? É menos. Sim, verdadeiro, né? Então, já eliminamos a letra B e a letra D. Já sabemos que a última vai ser falsa. If you have trouble falling asleep, you should lay in bed waiting until you... Não, né? Era para você sair depois uns 25 minutos e ler em outro quarto, né? Então, já sabemos que aqui é falso. You shouldn't read a book before going to bed because it makes your... Não, diz que ler faz você relaxar. É falso, né? Falso, sim. Então, já eliminamos você, já eliminamos você. E já temos aqui. May help you relax, é certo. Realmente, então, é aqui. Aqui, achar o significado e daí assinalar. Struggle, strengthen, dim e buzzing. Lembra que eu falei do buzzing, né? Que tá naquele zoom, zoom, zoom do dia, né? Adjective, noun, verb e verbo. Tenho 2 verbos. Lacking of brightness. Ah, aqui é da luz, né? E ler com uma luz mais... Aqui, ó. Dim light in another room. Read under a dim, uma luz mais fraquinha, né? A dim light. Então, aqui, ó. Lacking in brightness. 3. Então, começa com a 3. To make stronger, reinforce, vem de força. Força é strength. E quando eu coloco EN, eu transformo um noun, um substantivo, num verbo, tá? Strengthen, reforçar. Então, é a number 2. É um verbo aqui, to. Então, tá aqui, ó, to. Então, não é você. Dim, strengthen, buzzing. Keep listening to something repeatedly. 4. E aqui é struggle, something difficult to do. É uma luta, é uma batalha, tá? Então, tá aqui. Observe the following sentences taken from the text. Go to bed at regular times, write down your worries, get ahead, wind down, protect the bedroom, mark the option that highlights what all of the sentences above have in common. O que todas têm em comum? Todas começam com verbo, né?
Isso significa o quê? Todas estão no imperativo, estão dando ordem. Go to bed, write down, get ahead, wind down, protect the bedroom. Todas estão no imperativo. They all use simple present? No. They all have adjectives? No. They are all using phrasal verbs? No. They are all formed by a verb in the imperative? Explicit personal pronoun, não tem nem explicit personal pronouns. Taking into account the following is regular meal times are also an important cue for your circadian rhythm. Mark the sentence which presents incorrect information. Incorrect. Então, vamos ver. A palavra meal times, hora da refeição, é um substantivo, sim, que está sendo modificado pelo adjetivo regular, tá certo? A palavra regular e circadian funcionam como adjetivos, classificando o substantivo, qualificando o substantivo, tá certo? A palavra for é uma conjunção, não é conjunção, aquela preposição, porque aqui eu tenho uma prepositional phrase, um sintagma preposicional. For your circadian rhythm. Então, essa daqui é errada. An important cue. É um artigo indefinido no singular que se refere a cue, tá certo? A palavra your é um possessivo, adjetivo, que está determinando o rhythm, tá certo? Choose your clothes for the next day when you reach for your pajamas or pack your bag while brushing your teeth. Present some linking words. Vamos ver quais são as linking words aqui. When, while, or, também tem aqui, esqueci do or. Acho que são essas três. Mark the correct option concerning the usage of such linking words in the sentence above. Deixa eu passar aqui minhas anotações, senão eu me perco. The noun while, the noun, não. Now, while não é noun, não é substantivo. The conjunction while introduces a consequence. Não é consequência. While ou é contraste ou é tempo. Não é consequência. A preposition, não, or não é preposition. A conjunção or é uma alternativa à frase anterior, tá certo? O pronome não. When não é pronome. Nossa, só de saber que isso daí já respondeu. Observe o uso do pronome na frase. Avoid exercise too close to bedtime as it can cause restlessness. Tá, mas o único pronome que eu tenho aqui é o it, né? O único pronome aqui é o it. Delighted personal pronoun you refers... Não, não tem. Ah, tá, mas é omitido, né? Mas ele não ia se referir ao... Seria o you ao leitor. Não. Object pronoun, não. Não. Seria subject pronoun. Possessive it as it exercise, não ao restlessness. Não é objeto, é sujeito que está na frente do can exercise. Agora tá certo. Ele é personal, ele é o subject, porque ele está na frente do can e do verbo. Então, ele não pode ser object, tá? Ele é sujeito. E ele se refere ao quê? Ao exercício, ó. Evite exercício muito perto da hora de dormir, porque ele pode causar agitação. Ele quem? O exercício, tá? Então, tá certo. O modal can aparece muitas vezes através do texto. Marque a opção que melhor descreve o uso desse verbo no texto. O modal can, ele pode expressar
a essência dele, né? A essência do can é habilidade, capacidade, né? Mas muitas vezes ele pode expressar permissão ou possibilidade. Então, a gente tem que voltar lá no texto e ver com que sentido que ele aparece. Vamos ver aqui. Can be a struggle, can help, as can reserving, can help, pode ajudar, possibilidade, can cause, possibilidade, can help, possibilidade, can return to bed, quase uma permissão, né? Possibilidade, permissão, can help, possibilidade, a maioria é possibilidade, né? Então, vamos ver aqui. It is used to state different types of permission. Não, eu acho que não é permissão. Probability under certain circumstances. Eu acho que está mais para essa daqui. Comando, não. Deveres em relação a ter um melhor sono. Não, eu acho que não são deveres, obrigações. Estados das coisas que são esperadas a acontecer, com certeza, não. Eu iria na possibilidade, tá? Probabilidade. Vou dar uma paradinha aqui, já volto. Vamos lá, voltei. Minha garganta tá um pouquinho chata, mas vamos lá. Texto 4, então, sleep, sono. Então, tenho aqui só uma palavrinha, né, no título, e tenho a pronúncia. Pronúncia é a representação fonética dela. Então, isso indica o quê? Provavelmente vai falar sobre a definição, né, como é encontrada no dicionário. Então, vai falar um pouquinho mais tecnicamente sobre a palavra sono, né? Então, vamos ler o texto. A natural state of rest, né? Então, o estado natural de repouso, que ocorre em intervalos regulares, no qual os olhos geralmente estão fechados, né? Ou se fecham, os músculos relaxam, e aqui teve um erro de formatação, né? E a capacidade de resposta, né, a eventos externos diminui. O crescimento e a reparação dos tecidos do corpo, acredita-se, né, que o crescimento e a reparação dos tecidos do corpo ocorra durante o sono, e a energia é conservada e armazenada. Nos humanos e alguns outros animais, os cientistas identificaram uma fase do sono chamada REM, né, que é Rapid Eye Movement, como a fase na qual os sonhos acontecem. Você sabia? Shakespeare acertou. Ele disse que o sono era o bálsamo das mentes feridas. E que o sono, aqui a gente tem uma idiom, tá? Que não dá para a gente traduzir literalmente, né? Seria, se traduzir literalmente, ainda está no inglês mais arcaico, né? Que não é mais usado hoje em dia, knits up the raveled sleeve of care. Então, tricota, o sono tricota a manga desfiada do cuidado. Tipo assim, o sono ajuda a reparar o que foi estragado durante o dia, digamos, o que foi prejudicado durante o dia, você repara com uma boa noite de sono, tá? Em outras palavras, ele vai explicar aqui, né? O sono ajuda a superar o estresse da nossa vida cotidiana. Então, o terço da sua vida que você passa dormindo não é perda de tempo. Eu sempre concordei com isso, eu sempre acreditei nisso. Não é perder tempo dormir. Todos os animais de sangue quente, né, warm-blooded animals, têm a necessidade de dormir. Os estudos mostram que os animais que não têm essa permissão de dormir por tempo suficiente podem, na verdade, morrer. Os bebês humanos ou de animais dormem até mesmo mais do que os adultos.
Os pesquisadores acreditam que os bebês devem dormir muito mais porque isso ajuda o seu corpo jovem, né, o seu corpinho a continuar se desenvolvendo rapidamente. Não apenas os corpos dos bebês estão crescendo, mas os cérebros também estão. E o sono é muito importante para o cérebro. Durante o sono, o cérebro classifica as experiências e armazena as novas informações importantes para um uso posterior. Esse processo de experiências, de fato, acredita-se que esse processo seja a maior fonte dos sonhos. Interessante esse texto. De acordo com a definição do dicionário para a palavra sleep, sono, né? É incorreto dizer que, durante o sono, a resposta a eventos externos geralmente diminui. Não, isso é certo, né? Eu tenho que achar a errada. Entre as fases do sono tem uma chamada de REM, certo? O sono ajuda as pessoas a enfrentar o estresse da vida ordinária. Ordinária quer dizer comum, do dia a dia, tá? A gente tem um uso da palavra ordinária diferente, né? Humans geralmente dormem 1/3 da sua vida. Durante o sono, o corpo gasta muita energia. Não, ele armazena, né? Ele armazena, não gasta. Marque o que é correto. Essa troca de incorreto, correto, incorreto, tem que cuidar muito quando a gente lê os enunciados, né? Então, aqui é o correto, tá? Sobre os sonhos, cuidado. Os sonhos ocorrem durante o primeiro estágio do sono, que não é tão profundo. Não, é no sono profundo, REM, que a gente sonha. Todos os animais de sangue quente, é provado, né, que todos os animais de sangue quente dormem enquanto eles sonham. Não, sonham enquanto eles dormem, perdão. Essa daqui, eu acho que não são todos. Tá no segundo, eu anotei no segundo parágrafo. Aqui, ó, some other, não é all other, tá? Então, não tá certo. Não é all, é some. Animals that do not dream for long and do not sleep. Do not sleep, que não dormem, não que não sonham. It is believed that dreams are based on the experience on the... os sonhos são baseados nas experiências, né? Que o cérebro escolhe para usar mais tarde. Ó, tá aqui, ó. Tá? Aqui no finalzinho do texto. É de acordo com o texto, gente. Não é com o que você acredita, tá? Os sonhos ajudam... Não, o sono ajuda o bebê a se desenvolver, tá? Observe o seguinte trecho. Scientists have identified one phase of sleep called REM sleep as the phase in which dreams occur. Tá. O verbo have está usado no simple present. Não, aqui eu não tenho simple present, tenho present perfect. Não posso separar. O verbo occur is in the third person. Tá. Terceira pessoa do quê? Terceira pessoa do plural ou do singular? Não está dizendo. Tem que dizer. Present perfect, ocorre, não está no present perfect. Identify, está no present perfect tense, aqui está certo. Simple past, não. Mais um texto, texto 5. Mais um título grande aqui, ó. Eu anuncio com alegria o fato que eu amamentei, breastfed. Feed é o passado de fed é o passado de feed, que é alimentar, né? Na verdade é alimentar. E breast é seio, peito, né? Então, breastfed é você amamentar. Eu anuncio com alegria, né, que o fato que eu amamentei e já era hora das marcas, das grandes marcas, abraçarem essa causa também, né? Adotarem essa causa também. Então, novos anúncios pela marca Audi, Adidas e Sainsbury, não sei como fala, apresentam mães que amamentam.
felizmente, eu espero que isso normalize o processo para ajudar novos pais que a amamentarem, né, com facilidade. Pode demorar um tempo até que possamos ver num anúncio, né, uma mãe precariamente balançando sua criança, mala, compras ou pets antes de levar um mamilo à boca de uma criança que chora, suja de geleia. Enfim, aqui ela está descrevendo como seria, né, um anúncio, né? Mas quando elas fizerem isso, querido, oh boy, os meus dias como modelo vão decolar, né? Tipo assim, vai ser a minha hora, né? Nas últimas semanas, uma série de anúncios apareceram da TU, eu não sei se isso é uma marca, né, na Sainsbury, Adidas e Audi, todas então apresentando mães que amamentam. Algumas usando blusas floridas, com tatuagens, outras segurando bebês sem roupas, entre os zippers de uma blusa de academia, né, de um top esportivo de academia. Claro que são mulheres atraentes, claro que elas são magras e claro que nós não podemos ver isso como uma cobrança erótica ou carregada ou moralmente perturbador, né? Vendo uma auréola de um seio, né? Mas ainda é uma propaganda. Mas certamente é um começo, né? Para alguém que amamentou o seu filho por 21 meses de levantamento de camiseta, né? Sutiã encharcado, meses sem liberdade, sem cuidado, né? Eu, é claro que estou satisfeita em ver a amamentação sendo encarada, né, como algo do cotidiano, né, aspiracional. Então, prosaico como uma ida ao supermercado, mas ainda assim fisicamente, como é que a gente diz? Impressionante, como um esporte profissional. Isso pertence aos billboards, que a gente chama de outdoors, né? E telas, tanto quanto uma cama ou um sofá. Não há nada de normal quando se trata de bebês e corpos, mas normalizar algo que, nas palavras da Unicef, tem um impacto profundamente positivo na saúde de uma criança, é claro que deve ser comemorado. Você pode se encontrar tipo assim, tirando, né, sacando para fora um peito num trem cheio de torcedores de futebol, você pode esguichar o leite no casaco de outra pessoa no ônibus, ou você pode, de repente, atender a sua porta com um peito cheio de leite para fora, sem querer, sem perceber, né? E se a presença de grandes marcas nas alças do sutiã encorajar você a continuar amamentando, then, all power to your elbow. Isso daqui também é uma idiom, tá? All power to your elbow, tipo assim, toda a sorte do mundo para você. É uma pena que isso não tenha acontecido mais cedo, mas antes tarde do que nunca, né? E não adianta chorar pelo leite materno derramado. Não adianta chorar pelo leite derramado, no caso, leite materno, né? Qual é o principal assunto do texto? Ele destaca a importância de marcas famosas mostrarem propagandas de mulheres amamentando nas suas lojas. Relata o fato de que algumas marcas estão usando mulheres atraentes, magras e tatuadas para anunciar. Não estão anunciando amamentação, né? Condena a ideia de mães aparecendo em público. Não. Afirma que anúncios de amamentação estão sendo erotizados. Não. Mostra as dificuldades de amamentar. Não. Aqui, letra A. A importância de mostrar anúncios com mães amamentando, né? É mais provável que a pessoa que fala nesse texto é quem? Aqui tá aqui, ó. Quarto parágrafo. Como alguém que amamentou o seu filho por 21 meses, livre de cuidados, sutiã encharcado, levantamento de camisa,
é uma pessoa que amamentou o seu filho, uma mulher que amamentou o seu filho. O texto também fala sobre a normatização da amamentação, uma mulher que amamenta se sentir confortável, não ter vergonha de fazer isso em público. Como resultado dessa normalização, as mulheres devem se encontrar em algumas dessas situações, com exceção de tirar o seu seio num trem cheio de futebol, de fãs de futebol, esguichar leite no casaco de alguém no ônibus, usar uma blusa florida enquanto segura um bebê nu, atender a porta com o peito para fora sem perceber, ver a amamentação sendo tratada. Eu acho que é essa C aqui, né? É. 43. Nossa, esse vídeo vai ficar muito longo. Levando em consideração o contexto no qual aparece a expressão "There's no use crying over spilled breast milk", então, levando a expressão "não adianta chorar sobre leite derramado", significa que não adianta ficar preocupada porque a normalização da amamentação, uma vez, because of the breastfeeding, once it cannot be undone. Uma vez feita, não pode ser desfeita. Não adianta chorar pelo leite derramado. É importante limpar depois de amamentar o neném. Nossa, não deveria, é tão precioso, não deveria ser derramado. Não, isso aqui é o antes, tarde do que nunca. É a letra A. Observe. But when they do, oh boy, are my days as a model really going to get going? A expressão oh boy é não é formal. Oh boy, tipo assim, cara, isso aqui é bem informal. A palavra really é um adjetivo? Não, really é um advérbio, já vamos parar por aqui. A expressão get going significa que alguma coisa vai acabar? Não, get going é uma coisa que vai começar a estourar. Contrário. O verbo do funciona como um auxiliar. But when they do, e tá evitando repetir o verbo se. Vamos voltar lá para ver o que ele está evitando repetir. It may be time yet until we see a mother balancing her, but when they do, não é o se, é balancing. Ó, ver uma mãe num anúncio precariamente balançando a sua criança. Mas quando elas estiverem num anúncio precariamente balançando sua criança, não é balancing, não é o se. Cadê minha caneta? Aqui. O pronome pessoal they se refere à mãe. Tá certo. But profoundly positive health celebrated. São o quê? But é uma conjunção. Não é preposição, não é advérbio, não é preposição. Tá? É conjunção. Conjunção, conjunção. Profoundly, advérbio, né? Advérbio, não. Positive, adjetivo. Health, substantivo. Celebrated, verbo. Tá certo. 45. Essa daqui eu não entendi, eu vou deixar até aqui para vocês colocarem nos comentários, para vocês poderem me ajudar. Eu não concordei com ela, mas provavelmente eu não entendi. Ó, analise os seguintes trechos tirados do texto e marque a opção que tem que expressa gramaticalmente o nível mais alto de probabilidade. Probabilidade, para mim, vai ser expresso aqui pelo may, pelo can e pelo might. Eu não tenho aqui, talvez o hopefully. Aqui eu não, para mim, essa última aqui não expressa probabilidade. E ela é a resposta. Eu não entendi. Eu gostaria que alguém me explicasse, tá? Por que ela é a frase que expressa o nível mais alto de probabilidade aqui? Eu não sei. Eu não entendi. Sinceramente, não entendi, tá? Então, se alguém puder colocar aí nos comentários o porquê, eu agradeço.
Considering the excerpt as someone who breastfed her son for 21 shirt-lifting, breath-soaking, carefree months, I am, of course, pleased. Então, marque a opção correta. Who works as a relative pronoun, referring back to someone, which actually is direct. Tá certo essa daqui, já de cara. Vamos ver a outra. O who é um pronome interrogativo? Não, aquele não é pronome interrogativo porque não é uma pergunta, tá? E nem é uma pergunta indireta. Aqui é uma frase relativa. O her é um pronome pessoal? Não. O her é um pronome possessivo adjetivo. Aqui, ó, her son. O her é um pronome possessivo adjetivo. Tá? Não é um possessive pronoun. É um adjective pronoun. Tá? Ou adjective possessive. Ou um possessive adjective. I não é objective pronoun, é subject pronoun ou personal pronoun, tá? 48. Aqui eu tenho que ler as palavras tiradas do texto, identificar qual que é correta em relação à formação, processo de formação de palavras, tá? O verbo unsettling, é formado pelo verbo settle e o sufixo ing e o prefixo an. Então, não. Faltou o prefixo aí, né? Eu não coloquei essa daqui. Ah, tá. Tá. Vamos ver aqui. Isso daqui eu tenho uma dúvida também. Deixa eu ver se é essa que eu tenho dúvida. O substantivo health é formado tirando... Não. Eu não vou tirar, eu vou colocar. Então, seria o contrário. O adjetivo healthy é formado acrescentando o sufixo no substantivo. O processo é o inverso de formação de palavras, tá? Não posso fazer tirando, é acrescentando. O verbo normalize é formado pelo substantivo, não é substantivo, é adjetivo na normal. Tá. As palavras precariously and morally são advérbios de modo formado dos adjetivos. Essa é certa. E por que essa daqui não tá? A palavra is é um verbo, no texto ela não é verbo, acho. Tiradas do texto. Com facilidade, ela é substantivo no texto. A palavra is é um substantivo formado pela mudança do sufixo y para do adjetivo easy to it. Não, ela é um substantivo no texto, ela não é verbo. Tiradas do texto, tá? Tiradas do texto. Essa daqui, ela não está certa e ela não tem resposta no gabarito. Não tem resposta. Tem branco. Não tem resposta no gabarito. Não tem, tá? Ó, consider the excerpt. It is a shame that this hasn't happened sooner, but it's better late than never. Vem marcar a opção que melhor descreve a relação entre as duas orações apresentadas. Qual que é a melhor relação aqui? Eu tenho o but, que é uma coordinating conjunction. As coordinating conjunctions, elas ligam duas orações independentes, tá? Então, é uma relação com duas orações independentes. The sentences are linked throughout coordination, which joins two independent clauses that contain related ideas of equal importance. Para mim, é a letra B. Mas o gabarito não tem resposta. Eu não sei por quê. Não tem resposta, tá? E a 50 eu não respondo, porque é a parte pedagógica, né? Mas eles trazem a letra D como resposta, tá? Então, se vocês quiserem conferir, lá está como a letra D. Eu agradeço quem ficou comigo até aqui. Eu sei que a prova, a análise ficou grande, o vídeo ficou longo, né?
mas tem muitos que gostam desses vídeos da análise de prova inteira, tá bom? Quem quiser o PDF, me chama lá no WhatsApp que eu passo para vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, comentar, dar um like. Quem quiser colaborar financeiramente com o canal, eu agradeço de coração. Vou deixar o Pix na descrição e também tem o Valeu Demais ali no coraçãozinho, tá bom? So, see you next video. Thank you very much. Bye bye.